Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Elber de Legislação do WM Concurso, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui trabalhando o pacote de crime, os pontos principais aí que podem cair na tua prova, tá ok? Então, para a gente finalizar esse nosso estudo, vamos aqui trabalhar um pouco sobre a lei dos crimes hediondos, né? Os pontos aí que foram alterados pela lei 13.964/2019, que é a lei do pacote de crime, que na verdade é um apelido, né? Porque ela vem aperfeiçoar a legislação penal e processual penal. Por exemplo, mudou o Código Penal, alterou o Código de Processo Penal, alterou a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7210 de 1984, mudou, alterou, nós vamos trabalhar agora, né? A Lei dos Crimes Hediondos e algumas outras leis demais. Tá joia? Então vamos trabalhar aí os pontos aí que foram alterados, né, pelo pacote de crime na Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 1990. Vamos trabalhar aí, ó. Primeiro ponto, então, importante. Olha lá. A questão, gente, do homicídio, né? Olha aí que importante, né? Se nós destacarmos muito bem o que houve essa alteração foi a inclusão, né, de alguns pontos se tratando do homicídio, né? Vamos ver então, deixa eu colocar aqui aumentar, aumentar a letra aqui para ficar mais pedagógico para nós, ok? Vamos lá. Bem didático aí para nós. Olha lá. Então, vem estabelecer a mudança aí do homicídio. Lembrando, o homicídio está no Código Penal, 121 no Código Penal, né? E principalmente a questão aí do homicídio qualificado. Então, vamos trabalhar aí. Então, o que veio acrescentando? Olha lá, esse rol, né, do 121, parágrafo 2º. O que estabelece primeiro no homicídio 121? Trata lá. Quando praticado, né, o homicídio é hediondo, né, veio trazendo essa natureza de hediondez, quando ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, olha lá, o que é um homicídio, pessoal? O ânimo necande, o elemento subjetivo, qual que é a ideia, o dolo aqui, né? É matar alguém, né? É tirar a vida alheia. Sabemos muito bem que o ordenamento jurídico ele protege a vida, é o maior bem tutelado pelo ordenamento jurídico. Somente a vida extra-uterina, né? Aquela lá já com nascimento com vida. Então, a ideia do ordenamento jurídico é proteger a vida. Então, quando um cidadão ele pratica um homicídio, matar alguém, ele vai responder. E vai responder pela situação, principalmente a situação de ser considerado crime hediondo, né? Então, aquele cidadão que comete homicídio, olha lá, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, né? Olha só, ainda que cometido por um só agente, então ele faz parte do grupo de extermínio, de matar pessoas. Mesmo que tenha sido cometido naquele dia, naquele fato, por um só agente, configura o homicídio que tem a natureza hediondez. E o segundo ponto, todos os homicídios qualificados. Então, vamos dar esse destaque aqui, ó. E o homicídio qualificado. Nós temos aqui todas as qualificadoras, né? Entra no rol da lei dos crimes hediondos. Olha lá, está no 121, parágrafo 2º, e todos os seus incisos, que vão do inciso 1º ao inciso 8º, lá. O inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Ou seja, todos os incisos que estão previstos lá no 121, parágrafo 2º, que trata das qualificadoras, né, do homicídio, então tem a natureza hediondez. Então é esse aqui, ó. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então o que é, na verdade, lá, o homicídio qualificado? Vamos ver então as qualificadoras do homicídio. Olha lá. Primeiro, mediante pago ou promessa de recompensa, o motivo torpe, né? Entra também na situação de homicídio qualificado, o motivo fútil, né? Motivo banal, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso, cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Gente, lembrando que nós vamos ter uma aula específica só disso aqui, tá? Só do homicídio, principalmente do homicídio qualificado. Nós vamos trabalhar todas essas qualificadoras, uma por uma, nós vamos explicar, né? Principalmente uma por uma aí desses homicídios, tá joia? Dessas qualificadoras. Olha lá, quando o homicídio é relacionado à traição, né? Emboscada, né? Faz aquela emboscada lá para pegar a pessoa,
ou mediante a dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne possível a defesa do ofendido, da vítima, né? Dificulte a defesa da vítima, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vontade de outro crime. Lembrando aqui no caso, em tela, né, a questão da ocultação de outro crime, eu até coloquei no simulado, né? A questão do homicídio, do feminicídio, quando o cidadão praticou, né? E para ele ocultar a prática de um crime, ele cometeu um novo crime, um novo homicídio. Então, para ocultar a prática do primeiro homicídio, ele mata a outra pessoa. Então, nós temos aí um feminicídio, que nós vimos, né, lá no simulado, combinado com o homicídio qualificado por meio da ocultação, né? A pessoa vai lá, tira foto quando ele está praticando homicídio, e o que ele faz para ocultar, né, aquele crime, ele mata a pessoa. Então, aí nós temos aí o homicídio qualificado pela ocultação. A impunidade ou a vantagem de outro crime. E os mais importantes, que sempre caem em prova, pessoal, a questão aí do feminicídio, não é isso? Quando pratica o homicídio contra a mulher por razões do sexo feminino, questão do gênero, né? Então, nós temos a figura do feminicídio. O oitavo também, chamado de homicídio funcional, quando é praticado em desfavor de nós, os agentes da lei, tanto lá no rol dos órgãos, né, os agentes da lei do 144, que trata dos órgãos de segurança pública, quanto também do 152, que trata das Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. E também, lembrando que não só a nós, mas também aos nossos familiares, né? Consanguíneos, até o que, pessoal? Até o 3º grau, em razão da condição, né? Relacionada ao fato, relacionada à função pública que nós exercemos de agentes da lei. E importante também, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, olha lá, quando for praticado o homicídio com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, nós temos também uma qualificadora. Lembrando que aqui não é arma de fogo de uso permitido, e sim arma de fogo de uso restrito ou proibido, que entra nessa qualificadora. Tá joia? Então, todo esse rol de homicídio, né, eles agora são considerados, né, crimes hediondos, tá joia? O que acrescentou lá no 157, questão do roubo, né? O que é o roubo, na verdade? Muitos aí têm essa dúvida, né? Principalmente no que tange a diferença do roubo e do furto. O furto é a subtração de coisa bem imóvel alheia para si ou para outro, mas o furto não tem violência e ameaça. Por exemplo, tem um celular em cima da mesa, a pessoa vai lá e subtrai, né? Ou seja, ela não utiliza de violência, grave ameaça. A pessoa esqueceu o telefone em cima da mesa, ela vai lá, entra outra pessoa, vai lá e pega. Então, ela comete um furto, ela não tem a violência ou grave ameaça. Então, é simplesmente a subtração de coisa bem imóvel alheia. Aqui, no caso do roubo, emprega-se o quê? Mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Por exemplo, lá, coloca a pessoa no banheiro, amordaça a pessoa lá amarrada, né? Para que ela nem restrinja a sua liberdade. Entrando já, né, no roubo da linha A, né, do inciso 5º, olha lá, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Nós temos, inclusive, uma majorante, né? Uma majorante do crime de roubo. Então, o roubo com a restrição da liberdade, ou seja, pratica lá, por exemplo, o assalto e coloca, por exemplo, lá a família dentro do banheiro, dentro do quarto, fechado, ou seja, restringindo a sua liberdade. Então, tem a natureza hediondeza agora. Vamos lá. Ainda pratica o roubo. Olha lá, pessoal. Com emprego de arma de fogo. Do 57, parágrafo 2º A, inciso 1º. Que tem a majorante, né, de aumento de 2/3 com emprego de arma de fogo. Mete um assalto com arma de fogo. Agora, se essa arma de fogo ela for de uso proibido ou restrito, nós temos a aplicação da pena aí de que é em dobro a pena aplicada do
do caput desse artigo. Então, também tem a natureza hediondez. Então, olha que interessante. Então, a pena vai ser aplicada, no caso, né, de 2/3, se esse roubo, que também tem natureza hediondez, for aumentada de 2/3. Lembrando que se a arma de fogo for de uso restrito ou proibido, aplica-se em que, pessoal? Em dobro a pena aplicada. Então, nós temos aqui a qualificadora. É a primeira fase da dosimetria da pena, que vai ser enquadrado aqui no caso em tela, pelo dobro da pena aplicada. Tá joia? Alguém acha que está com o áudio ligado aqui, pessoal. Vamos lá, vamos descobrir. Que dá interferência, um pouco de interferência. Tá joia? Eu acho que é o Maurício aqui. Deixa eu ligar o som dele, faz parte, né? Então vamos lá, vamos continuar. Tá joia? Beleza. Show de bola. Olha aí. Nós temos aqui o roubo também qualificado pela lesão corporal grave ou morte. Olha aí. Nós chamamos aqui de quê, pessoal? Do latrocínio, né? O latrocínio, roubo qualificado pela morte. Então, roubo, resultado tanto de lesão corporal grave, aquela previsão, né, lá do 129, parágrafo 2º do Código Penal, ou morte, né? Então, olha lá, o 5.7, parágrafo 3º, se a violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7, o que lá, a 18 anos e multa, né? E no caso de morte, reclusão de 20 a 30 anos e multa. Então, um latrocínio, chamado de crime pré-doloso, que ele tem aquela intenção, aquele dolo, né, de roubar, né, de praticar o assalto no antecedente, e a pessoa morre, ela vem a óbito, né, a pessoa tira a vida da pessoa na culpa do que a gente chama de questões consequentes, né? Então, latrocínio, a pessoa mete um assalto e não só fica satisfeita com a subtração da coisa bem imóvel alheia, mas, né, acaba tirando a vida da pessoa. Então, lembrando que o latrocínio, pessoal, não é um crime doloso contra a vida, e sim um crime doloso contra o patrimônio, e tem consequências jurídicas totalmente diferentes. Por exemplo, no caso do crime doloso contra a vida, o devido processo é pelo tribunal do júri. No caso do latrocínio, não é no tribunal do júri, embora ele esteja no rol, né, dos crimes hediondos, ele não tem natureza dos crimes dolosos contra a vida e, por conseguinte, não tem o seu devido processo lá pelo tribunal do júri. Tá ok? É importante nós destacarmos aí essa diferença que pode vir a cair na tua prova, essa questão do tribunal do júri. Tá joia? Vamos lá. Caminhando. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade, né? Ocorrência de lesão corporal ou morte. Então, tem 3 situações aqui. Então, aquela extorsão qualificada pela restrição da liberdade, ou seja, o que é extorsão? Vamos lá no Código Penal estabelecer. É aquele constrangimento, né, mediante violência ou ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem, né, vantagem indevida econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar que se faça alguma coisa. Aqui no caso, por exemplo, nós temos a diferença que são lá do roubo. O roubo é a subtração, aqui é o constrangimento. Por exemplo, a pessoa entrega, né, todo aquele bem. Ele não o subtrai, a pessoa, né, entrega mediante violência aquele bem. Agora, se eu restringo, por exemplo, a liberdade da vítima, por exemplo, a famosa saidinha de banco, né, restringe a liberdade da vítima para que ela entregue lá o dinheiro que está no caixa eletrônico, eu tenho uma extorsão com a restrição da liberdade. Agora, além de realizar aquela extorsão, que tem um ânimo decante desse constrangimento, né? E de ter aquela vantagem econômica, vantagem indevida, né? Econômica, por meio desse constrangimento que gere lesão corporal, né? Ou morte, tem, no caso, também a natureza hediondez, né? Então, não só no caso o roubo, que é a subtração, mas também o constrangimento. Quando a gente lembra da questão da extorsão, a gente pode lembrar lá daquela saidinha de banco, principalmente dessa da qualidade, quando eu tenho aqui a qualificadora do parágrafo 3º, que tange a restrição da liberdade da vítima, né? Aquela famosa saidinha de banco, leva lá no caixa, ela tira o dinheiro, né? Constrange ela para que tire aquele dinheiro, restringindo a sua liberdade. E agora, e além de praticar essa extorsão,
Se gerar lesão corporal ou morte dessa pessoa, nós temos aí a qualificadora. Nós temos essa qualificadora. Olha lá. Se o crime é cometido mediante extinção de liberdade, olha lá, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é reclusão de 6 a 12 anos, né, além da multa, e se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas lá, tanto lá no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente, que a gente trata aqui da extorsão mediante sequestro, que é a previsibilidade do 59. Bacana? Show de bola. Deixa eu ver aqui. O Alex está entrando, vai estar conosco. Vamos lá. Então, beleza. Gente, outro ponto importante aí que foi alterado, a questão aí do 155, a questão do furto, né? Importante destacar aí essa alteração do 55 parágrafo 4º. Nós temos aí uma qualificadora do furto, que nós chamamos isso de furto qualificado, né, pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. É o que tem acontecido aí, principalmente nos interiores, né, chamado de novo cangaço, entre aqueles cidadãos fortemente armados, com um armamento bélico capaz aí de gerar, né, totalmente uma guerrilha, aquele armamento de guerrilha civil, para estourar caixa de eletrônico no interior. Então, eles levam lá, né, explosivos, banana de dinamite, explosivos capazes de gerar, né, um certo dano de grande proporção naqueles prédios, né, naquela comunidade também, que ela vai ficar a hora, que é daquele sentimento de insegurança pública, né? Então, os crimes praticados, chamados de novo cangaço, né, relacionado ao estouro de caixa eletrônica no interior. Então, houve a necessidade de trazer esse furto, né, para a natureza hediondez. Então, olha lá. Então, inclusive, houve aí a pena diferente, né, do furto dessa situação. Quando eu tenho um furto relacionado com o emprego de explosivo e artefato, né, a reclusão é de 4 a 10 anos. Aí, ó. Então, nós temos aí uma qualificadora do furto lá no rol do artigo 155, parágrafo 4A do Código Penal. Lembrando que nós vamos ter uma aula específica aí, ó, tanto do homicídio quanto dos crimes dolosos contra a vida, quanto também dos crimes contra o patrimônio. É importante essa aula aí, nós vamos estar juntos aí, trabalhando no Código Penal, beleza? Então, vamos lá, se houver, então, emprego de explosivo, artefato, nós temos aí o furto qualificado, que também tem a natureza de hediondice. Tá joia? Vamos lá. Beleza. Também considero o que, pessoal? Hediondo e tentado ou consumado o crime lá de genocídio. Lembrando que essa tipicidade do genocídio está previsto lá na lei, a lei antiga, né? Olha lá. Lei 2889 de 56. Ela é bem antiga. Tem a lei de genocídio. O que é a lei do crime de genocídio, pessoal? Vamos ver, né? Um pouco o que trata essa lei para a gente aumente nosso conhecimento. Olha lá. Tem com a intenção de destruir no todo em parte grupo nacional ou étnico ou religioso, étnico, racial ou religioso como tal. Então, a finalidade, gente, do crime de genocídio, na verdade, é destruir no todo em parte um certo grupo de pessoas, né? Relacionadas a questões étnicas, as questões raciais, religiosas, como, por exemplo, a exterminação de judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Então, na verdade, buscava exterminar pessoas que não eram daquela raça pura do que eles determinavam como os alemães, né, a xenofobia, né, a questão da separação do que tange as questões religiosas, questões de grupo nacional, né, que diferem daquele grupo, né, né, que está querendo expugnar os demais. Né? Então, olha lá, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade ou mental desses membros, submeter intencionalmente lá a esse grupo a condições de existência capaz de ocasionar sua destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio, ou seja, né, controlar a questão lá do nascimento de crianças, né, a questão lá da reprodução, efetuar a transferência forçada de crianças de grupo para outro, ou seja, somente tentar exterminar um certo grupo de pessoas. Né? Então, isso é o famoso genocídio. 2. Crime de posse ou porte
Posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Restrito não. Aprendem para a prova. De uso proibido. Olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui esse rol aqui na Lei 10.826, que foi alterado pelo pacote de crime, não trouxe alteração, né, de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Aqui trouxe, né, nesse rol, a natureza hediondez de arma de fogo de uso proibido. Gente, professor, eu preciso saber a diferença de arma de fogo de uso permitido, restrito e proibido? Não, isso é o decreto. Os decretos regulamentadores, inclusive, ora, nesse momento que eu gravo essa aula, que nós estamos ministrando essa aula, está suspenso, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, lembrando que no caso em tela, só para a gente fazer uma adentro, nós tivemos aí essa alteração da arma de fogo de a conduta, né, praticado, inclusive esse aumento, na verdade, essa qualificadora da pena, que lá no rol do artigo 16, trata lá da questão de possuir ou portar a arma de fogo de uso restrito, né? Lembrando que a posse, né, está na casa da pessoa, na sua residência, com extensão a essa, no local de trabalho, desde que ele seja ali o responsável. Essa é a posse. O porte é o ir e vir com a pessoa. Então, se ela estiver comportando a posse como porte de arma de fogo de uso restrito, nós temos aí a pena de 3 a 6 anos. Agora, se de fato essa arma de fogo é de uso, tanto a posse, quanto porte de arma de fogo de uso proibido, né, que nós temos a regulamentação por força de decretos, nós temos aí uma qualificadora. A pena passa de 3 a 6 para 4 a 12 anos. Então, nós temos aí, importante destacar que, no caso, a natureza hedionda não é de arma de fogo de uso permitido e nem de uso restrito, e sim de uso proibido. Cuidado, que lá na prova eles podem trocar, né? Nós temos essa previsão aí da Lei 10.826, 2003, e o Estatuto do Desarmamento. Então, arma de fogo de uso proibido que tem a natureza hediondez por força, né, dessa inclusão do pacote anticrime. Tá joia? Vamos lá, continuando. Ainda que vem acrescentando, então, no pacote de crime, né? O comércio ilegal de arma de fogo, olha aí, do artigo 17 da Lei de Armas, né? Então, no caso em tela, comércio ilegal de arma de fogo, tanto os seus parágrafos, né? Configura aí, né? Também tem a natureza hediondez. Tanto o comércio legal, tanto também, agora, também o tráfico internacional de arma de fogo. Então, o comércio interno, intramuros de armamento e o tráfico internacional envolvendo estados, países, né? No caso em tela, não só arma de fogo, também como acessório e munições, também tem a natureza de hediondez. Principalmente aquela, né, com a conduta praticada agora, entregue a arma de fogo a policial disfarçado quando pré-existentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, né? Aquele flagrante esperado. Então, essa mudança também em questão do flagrante esperado é o melhor momento, né, de se efetuar a prisão e a detenção e a captura daqueles infratores e a lavratura do auto de prisão em flagrante, no melhor momento, né, também é importante destacar a presença desse policial disfarçado. Lembrando que aqui é um flagrante, né, não é um flagrante preparado, forjado, né? É aquele flagrante teatral que é proibido, né, no ordenamento, inclusive para o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Olha aí, outra coisa também que houve essa mudança. A mudança em o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, também tem a natureza hedionda, né? O que a lei de organização criminosa limita, né? O que é crime de organização criminosa? Está lá, né, no artigo 1º, parágrafo 1º da lei 12.850 de 2013, que é a lei de organização criminosa. Vamos ver lá para a gente aumentar nosso conhecimento. Olha lá. Deixa eu dar aqui, aumentar a letra aqui para a gente ficar mais claro, a gente entender o que, no caso, em tela, nós temos aí como organização criminosa, para a gente entender o que é organização criminosa, né? Vamos ver aqui, vamos dar esse destaque aí, pessoal. Olha lá. Então, organização criminosa, né? Vamos lá, deixa eu dar esse destaque. Significa o quê? Olha lá. Olha lá.
Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Lembrando que lá na associação para o crime é 3 ou mais. E lembra no artigo 35 da 11.343 de 2006, é 2 ou mais. Então, isso cai muito em prova. A associação para o tráfico, pessoal, lá do 35 da lei de drogas, fala que tem que ter pelo menos 2 ou mais para a associação para o tráfico. Lá no artigo 288 do Código Penal, fala que eu tenho que ter 3 ou mais agentes para cometer aquele crime de associação criminosa para a prática de crimes. E no caso de organização criminosa, aqui, ó, olha lá, é 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ou seja, exige lá cada um tem a sua atividade dentro aqui dessa organização, ainda que informalmente, com o objetivo lá de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, não precisa ser vantagem simplesmente econômica, pode ser de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, né, cujas penas máximas sejam lá superior a 4 anos, né, os crimes têm que ser cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou que tenham um caráter o quê? Transnacional, ou seja, vai além das fronteiras do Brasil. Então, no caso em tela lá, esse é o conceito de organização criminosa também, que tem a natureza hediondosa, principalmente quando tiver esse direcionamento para a prática de quê? Crime hediondo, homicídio, né? No caso equiparado, o tráfico de drogas, que é o crime equiparado a crimes hediondos. Bacana? Vamos lá. Então, alguns pontos aí também, vamos ver, da Lei 10.826 de 2003. Vimos lá a questão lá que mudou na Lei dos Crimes Hediondos, principalmente, né, tratando também da Lei de Armas, né, o rol que houve a inclusão do comércio ilegal de arma de fogo, o tráfico internacional e, principalmente, a posse e o porte de arma de fogo de uso proibido, também tem a natureza hediondeza. Então, vamos ver o que mudou lá agora na Lei de Armas, provavelmente dito, né? Olha aí, pessoal, o que mudou na Lei de Armas, no artigo 16? Tínhamos aqui a delimitação de possuir ou portar arma de fogo de uso restrito ou proibido. O que agora tem aqui no caput 16? Somente tem a previsão do uso restrito. A pena que nós vimos lá, inclusive acabamos de ver na Lei dos Crimes Hediondos, o artigo 16, ele traz agora esse rol de armas de fogo, acessório de munição de uso restrito, né? Olha só, então o texto antigo tratava aqui tanto de arma de fogo de uso restrito como proibido. Houve o quê? Um desmembramento. Então agora houve o desmembramento. O artigo 16 caput, ele trata de arma de fogo de uso restrito, cuja pena é de 3 a 6 anos. Aí vem, se for de arma de fogo de uso proibido, olha aí, se for de arma de uso proibido, não é de 3 a 6 anos a pena. Nós temos aí uma qualificadora. Vai ser de quê? De 4 a 12 anos. Então, ou seja, o que houve, na verdade, essa mudança aí, né? Esta mudança da lei de armas. Houve o desmembramento de armas de fogo de uso proibido e de uso restrito. De uso restrito manteve lá no rol do artigo 16 e colocou como uma qualificadora, né, armas de fogo de uso proibido. Tá? Já eu até coloquei aqui, ó, o que é arma de fogo de uso proibido, que por força do decreto 98/56 de 2009, que ora está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Depois dê uma lidinha para que possa ali aumentar o conhecimento de vocês. Tá joia? Então, isso é importante só para, de fato, aumentar o conhecimento de vocês. Tá? Vou ver uma cor aqui, vai ficar mais claro, mais fácil. Beleza? Show de bola. Vamos lá, caminhando. Beleza. O que mudou também aí, ó? Além de ser inserido, né? Como crime hediondo, né? Nós vimos agora, o comércio ilegal de arma de fogo foi inserido no crime hediondo. O que mudou aqui? O que teve de alteração pelo pacote de crime? Nós tivemos alteração da punibilidade, ou seja, da pena. Antes, a pena do comércio ilegal de arma de fogo, pessoal, era de 4 a 12. Olha aí, desculpa, de 4 a 8. Agora, passou de 6 a 12 anos. Então, nós tivemos essa alteração no artigo 17.
né? Ou seja, além da sua inserção no rol dos crimes hediondos, também houve alteração, né? No caso da pena, que a pena era de 4 a 8 anos, agora passou para 6 a 12, ou seja, houve o recrudescimento, né, da punibilidade no caso em tela. Tá joia? E ainda a questão da introdução, gente, do artigo do parágrafo 2º do 17, né? Quando o criminoso, o cidadão infrator, ele vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, olha lá, logicamente, né, pessoal, sem autorização em desacordo com a lei, né, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ou seja, os agentes da lei, né, eles, sabendo que há ali, de fato, aquelas condutas criminosas, ele se disfarça para realizar o melhor momento da detenção e captura daqueles infratores. Lembrando que, aqui no caso em tela, espera-se o melhor momento, né, de efetuar a prisão, às vezes, daquele grupo todo criminoso. Diferentemente, aquele que o Supremo entende, do flagrante forjado, do flagrante preparado. Não pode, porque isso aí é chamado crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Quando a autoridade, por exemplo, fala, né, para o cidadão, vamos vir aqui, não, vamos comprar droga, um armamento, né? Ou seja, ele está criando um teatro, ele está forjando, ele está preparando. Então, para o Supremo, esse flagrante é ilegal, por força do artigo 17 do Código Penal, falando chamado de crime impossível. Mas quando espera o melhor momento para atuar, tranquilo, desde que os agentes da lei tenham de fato, elementos prováveis, razoáveis de conduta que, de fato, está acontecendo, há uma conduta criminal, chamamos de conduta criminal pré-existente. Bacana? Show de bola. Da mesma forma, o tráfico internacional. O que houve? A mudança da pena, houve o recrudescimento, o endurecimento da pena. Que antes o tráfico internacional de armas, gente, era de 4 a 8. Simplesmente dobrou tanto a pena mínima quanto a pena máxima agora do tráfico internacional. Ou seja, houve o endurecimento, houve o recrudescimento da pena, né? Tanto a pena mínima, a máxima, no caso, houve, né, o dobro da pena agora com essa mudança do pacote anticrime. Bacana? Então fiquem atentos aí. E da mesma forma, quando relacionado ao tráfico internacional, semelhante ao comércio ilegal, quando houver aquele agente policial disfarçado, ele sabe que há conduta probatória pré-existente de conduta criminal, o que ele faz? O criminoso ele vende ou entrega arma de fogo, configura também a atividade criminal, né? Incorre na mesma pena quando o criminoso ele entrega a arma de fogo ao policial disfarçado. Lembrando que aqui é a mesma situação. Não tem o flagrante preparado ou forjado, que ele é chamado crime impossível, né? Que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. É aquela previsão, né, lá da súmula 145 do Supremo, combinado com o artigo 17 do Código Penal. Então, a mesma ideia lá do comércio, ok? Show de bola, né? Beleza. Gente, aqui nós tivemos a alteração do artigo 20 da Lei de Armas, que fala que o que acrescentou aqui, na verdade, é esse segundo, né? Que fala que, no caso dos crimes previstos no artigo 14, o que é o artigo 14? Vamos relembrar? A posse, o porte ilegal de arma de fogo justo permitido. 15, disparo de arma de fogo em via pública, né, em suas adjacências. 16, é a posse ou porte de arma de fogo dos restritos. O 17 é o comércio ilegal de armas. E o 18, o tráfico internacional. Olha aí, pessoal, olha aqui. Aumenta apenas da metade, né? Primeiro, foi praticado por integrantes dos órgãos e empresas lá do artigo 6º, 7º e 8º, principalmente o artigo 6º, gente. Por exemplo, né? Lá no artigo 6º, inciso 2º, trata dos órgãos do 154, as polícias, né? Federal, rodoviária, ferroviária, polícias militares, bombeiro, agora entra a polícia penal, é isso? No artigo 144, inciso 6º, introduzido pela emenda constitucional 104/2019, que introduziu a Polícia Penal no ânimo dos clausos do artigo 144, né? E o que foi, na verdade, introduzido pelo pacote de crime, gente,
é o inciso segundo. Olha lá. Quando a gente for o quê, pessoal? Reincidente o quê? Específico em crimes dessa natureza. Então, se ele for reincidente lá em porte legal de arma de fogo dos permitido, disparo de fogo em via pública, posse de arma de fogo dos restrito, comércio ilegal ou tráfico internacional, aumenta-se a pena o quê? Da metade. Então, nós vimos, né, que a pena lá do tráfico internacional, ela dobrou, ela passou de 8 a 16 e ainda pode ser aumentada da metade, né, se for, no caso aí, integrantes dos órgãos, né, de segurança pública, e se o caso o cidadão ele for o quê? Reincidente em um desses crimes ora praticados. Joia? E nós tivemos uma mudança aí também. A mesma ideia da lei de armas, o 33, parágrafo 1º, inciso 4, que também tem a natureza hedionda, né? Está no rol de natureza hedionda, é aquele cidadão que vende e entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico, destinado o quê, pessoal? A preparação de quê? De drogas. E, logicamente, o quê? Sem autorização ou em desacordo com a lei, agente policial que disfarçado, também mesma coisa no que tange na questão das armas, olha lá. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal que, pessoal, pré-existente. Então, nós temos aí, no caso em tela, né, é aquele flagrante esperado. Olha, prepara, olha, não prepara o contrário. Espera-se o melhor momento para atuar. Se eu tenho o flagrante, né, preparado ou forjado, é chamado crime impossível, que nós vimos aí também lá no rol das questões da lei de armas. Aqui eu tenho o quê? O flagrante prorrogado, postergado, diferido, ação controlada, ou seja, espera o melhor momento para o caso daquela ação. Né? Aí chama isso lá, ó. Aqui no caso, a cláusula de reserva jurisdicional, prévia autorização judicial, né, no caso interno. Bacana? Então, pessoal, esses aí são os pontos importantes aí da Lei 394, 964 de 2019, do pacote de crime, que podem cair na sua prova. Então, tem que ficar atentos aí, né, principalmente aquela mudança da LEP, o artigo 9º-A, o 52, o 112, o 122, né? Tem que ficar atentos aí a questão lá do Código Penal, o que foi alterado no Código Penal e o que foi alterado no Código de Processo Penal e também, né, na Lei dos Crimes Hediondos, Lei de Armas, Lei de Drogas, ou seja, trouxe diversas alterações no ordenamento jurídico, né, aperfeiçoamento, né, que trata tanto da natureza penal como da natureza processual. Bacana? Pessoal, até mais, um bom descanso, um bom estudo a todos. Um grande abraço. É,